Pessoal, Marcelo aqui. Além de estarmos todos os dias no YouTube com vocês, você também nos encontra no X, antigo Twitter, e também no Telegram, nos grupos GeopoMRS e Geodiscussões. Obrigado! E aí, pessoal, eu sou o Marcelo Rossi, o analista aqui do canal Geopolítica e Operação Retomada, né? O nosso canal, apesar de receber doações, não tem conteúdo exclusivo para doadores, né? Todo o nosso material é aberto para qualquer pessoa. Portanto, os doadores o fazem por espontaneidade, tá bom? Que isso fique bem claro, não existe conteúdo exclusivo e nem discriminação para não doadores. Todo o nosso conteúdo pode ser acessado por qualquer pessoa. Muito obrigado a todos. Assistam aí a nova análise, espero que você goste. Valeu! E aí, pessoal, Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada, voltando ao nosso canal. Hoje é uma quinta-feira, né, véspera do feriado de 1º de maio, 30 de abril de 2026. Essa é uma semana histórica, né? Eu acredito que todos os nossos inscritos aqui, os nossos ouvintes, estão aí rezando, agradecendo a Deus, né? Agradecendo ao universo, Jesus Cristo, por tudo que nós estamos passando, que, olha, é um momento histórico para a direita, para os conservadores, para a Nova, porque nós estamos pegando a melhor onda, né? Surfando a melhor onda. Fiz até uma alusão aí nessa ilustração que, né, tá, digamos assim, na nossa análise, né? Tá ilustrando a nossa análise, né? Eu estou dizendo que a gente está pegando a melhor onda porque assim o surfista fica lá esperando para pegar a melhor onda possível para ele fazer bonito, para ele ganhar o campeonato. É mais ou menos o que está acontecendo com a gente aqui, né? A gente está esperando a melhor onda, né? E ela chegou agora. E chegou, quem é que cavou essa melhor onda para nós aqui, né? Para os soberanistas brasileiros? O Donald Trump, né? Lá atrás esse canal aqui já dizia que a diferença seria o Trump voltar ao poder, que ele não poderia voltar xoxo, né, como foi o primeiro mandato, e ele voltou completamente diferente. Começou na fotografia. Eu lembro que quando eu vi aquela fotografia dele como 47º presidente, me deu até uma emoção. Eu falei, meu Deus, ele veio para quebrar. E ele efetivamente voltou para arrebentar a boca do balão, né? E graças a toda essa situação, estamos vivendo esse momento muito bom, né? Ontem, por exemplo, foi rejeitado o nome de mais um militante do PT, né, para adentrar a Suprema Corte Brasileira. Aí muita gente me mandou e-mail, né, e gente que eu tenho no WhatsApp, os mais próximos, a conversa foi assim: ah, mas isso aí não foi a direita que venceu. Isso aí foi uma briga do Centrão com a esquerda, com o Lula, né, que acarretou uma briga do Alcolumbre, que acarretou nessa rejeição do Jorge Messias como ministro. Ah, beleza, tá bom. Mas eu vou lembrar vocês aqui de um famoso filme do 007 chamado License to Kill, Licença para Matar. É o segundo filme com o ator Timothy Dalton. O filme é de 1989. Sugiro a vocês que assistam, eu gosto muito desse filme, acho um dos melhores da série do 007. Porque como é que funciona esse filme? Ele está agindo por conta própria para vingar a morte de uma amiga, né? E ele pega uma gangue de narcotraficantes, ele destrói a gangue jogando uns contra os outros. Então eles, a própria gangue, se matavam entre si, né? O 007 armava umas situações que uns ficavam brigando contra os outros, ele ficava do lado de fora dando risada, vendo a coisa acontecer,
não é? Só você vendo o filme você vai entender as coisas que ele faz. Né, ele sozinho não poderia destruir aquela gangue, então ele começa a jogar um contra o outro e eles começam a se eliminar. Não é? Então eu vou trazer um paralelo, vai. O que aconteceu? O Centrão está brigando com a esquerda, eles que se matem. No fim, quem ganha com essa briga é a direita brasileira, não é? E ganhamos, porque o que está sendo aventado, pelo menos é as matérias que eu recebi aqui, é que não vai botar em pauta outro ministro indicado, outra figura indicada pelo presidente, né? Agora não vai, o Senado não vai pautar para o Supremo, vai esperar o resultado da eleição, né? Isso significa que, se der tudo certo, o Flávio vencer, ele pode colocar até 3 ministros de uma vez, né? Vamos falar que tem 3 ali que já está mais ou menos, né, trabalhando ao lado da direita, mais ou menos, não dá para ser 100%, né? O André Mendonça, o Cássio, o ministro Fux, o Flávio trocando mais 3, são 6, já dá maioria, né? Então é assim, volto a dizer, a direita surfando a melhor onda. Eu vou ler uma matéria da revista Veja, que eu achei até uma boa matéria. Robson Boninho, jornalista, ele diz assim: o que está por trás da derrota histórica de Lula e de Jorge Messias no Senado? E por que uma derrota histórica? Porque desde a época do Floriano Peixoto, 1894, né, que um ministro não era rejeitado, que uma pessoa não era rejeitada pelo Senado para ser ministro da Suprema Corte. Quem foi rejeitado naquela época? O Cândido Barata Ribeiro, que era um médico, ele não tinha notório saber jurídico, então o Senado rejeitou, ele foi indicado pelo Floriano Peixoto, o Senado rejeitou ele. 130 anos depois, ou mais de 130 anos depois, está aí uma outra rejeição. Isso fica na memória do país, isso aí vai para os livros de história. O chato para o Jorge Messias é que o nome dele jamais será esquecido por esse fato que é ruim, né? Ele vai ser lembrado por algo que para ele é ruim. Olha, ele foi rejeitado pelo Senado. Quando isso pode acontecer de novo? Talvez seja muito difícil, talvez a gente não esteja aqui vivos mais para vermos acontecer novamente uma indicação de um presidente ser rejeitada pelo Senado, né? Volto a dizer, aconteceu há 130 anos atrás. Então isso aí ilustra de uma maneira ainda mais firme o momento que nós estamos vivendo, que é histórico, que é brilhante. Acho que a gente tem que agradecer a Deus por estarmos vivendo esse tempo. E tudo isso que a gente está vivendo é um baita turbilhão de fatos que serve para a gente aprender como funciona o mundo. Aqueles que estão com a cabeça desligada, pensando somente nas distrações da vida, eles estão perdendo um momento brilhante para aprender, para sair desse mundo um dia. Eu acredito, né, numa continuação da vida, isso é de cada um também, né? Eu não quero influenciar aqui a religião, o que cada um acredita, mas a gente vai sair daqui muito mais sábios, né? Muito mais preparados, entendendo todas essas coisas aqui que o nosso canal fala, vai mostrando. É um momento sublime, eu diria, né? A gente está vivendo isso, né? Então, foi uma derrota histórica. Deixa eu ler um pedaço da matéria aqui, ó. O que está por trás da derrota histórica de Lula e de Messias no Senado, ó? Alcolumbre teria reforçado junto a outros senadores que não havia embarcado nos planos de Lula e que não se engajaria pela indicação de Messias na última hora. Eles que estão brigando entre eles. Não foi uma vitória, né, feita pela direita. Não foi a direita que cavou essa vitória. O resultado é da direita brasileira. Mas quem cavou não foi a direita. Não interessa. Nós saímos vencedores. Eles estão brigando entre eles, mas fomos nós que saímos vencedores. Isso é o mais importante, o objetivo final, ó. Então, eu vou tocar esse áudio, esse pequeno áudio aqui, que eu acho que fica melhor do que eu ler esse texto, para vocês entenderem. Olha, volto a dizer, vale a pena, né, tá vivendo esse momento e tá inteirado das coisas, né? Vamos lá, vamos ouvir.
O que está por trás da derrota histórica de Lula e Messias no Senado? Alcolumbre teria reforçado junto a outros senadores que não havia embarcado nos planos de Lula e que não se engajaria pela indicação de Messias na última hora. Traições do Centrão e o fato de o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, União AP, não ter se engajado pela indicação do presidente Lula ao STF são apontados como os principais fatores que levaram à derrota histórica do governo no Senado, nesta quarta-feira. O plenário da Casa rejeitou, por 42 votos a 34, a indicação de Jorge Messias para o Supremo. Nos últimos dias, de acordo com relatos de parlamentares, Alcolumbre teria reforçado junto a outros senadores que não havia embarcado nos planos de Lula e que não se engajaria pela indicação de Messias na última hora. As movimentações teriam crescido desde a manhã desta quarta, em contatos feitos por telefone e que jogaram contra o advogado-geral da União. Nem mesmo a oposição acreditou, inicialmente, no resultado. Lideranças do PL, partido de Jair Bolsonaro, e do Novo, que também fechou questão contra a indicação de Messias, demoraram a entender que o indicado por Lula havia sido derrotado, quando o placar eletrônico do plenário mostrou o placar final de 42 a 34. As traições de senadores do Centrão foram apontadas como o fiel da balança. De acordo com a Constituição, neste caso, cabe ao presidente da República indicar um novo nome ao STF. Esta foi a primeira vez em 132 anos que um indicado ao Supremo teve seu nome rejeitado pelo plenário do Senado. Em 1894, no governo de Floriano Peixoto, 5 nomes foram barrados. Vocês viram, né? Então é um momento histórico. Mesmo que a briga seja entre eles, é aquilo que eu falei, né? Muita gente estava achando que não tem valor, porque, né? Não foi a direita que cavou essa situação. Exatamente, não foi a direita que cavou essa situação, mas foi o Centrão. E outra, né? Sejamos sinceros, o Centrão, o que é o Centrão? Vamos explicar, é aquele cara, né? Estou traçando um paralelo, aquele cara que fica em cima do muro, né? Olhando. Vamos fazer a alusão com o mar, né, com o surf, já que eu estou usando aqui a ilustração do surf, falei que a direita está no seu melhor momento, surfando a melhor onda, então vamos fazer uma alusão com o surf. O Centrão é aquele que está lá sentado na prancha, né, no oceano, lá no fundo, esperando a melhor onda. Ele vê em uma onda pequena, eu não vou nessa aí. E ele também, ele olha o formato de uma onda, fala, essa onda aí, ela pode derrubar todo mundo, eu não vou entrar não, porque senão eu tomo um caldo, não é assim que o surfista chama quando ele cai, o caldo. Eu não vou nessa onda não, essa onda aí vai derrubar muita gente. Então ele fica olhando para esperar a melhor oportunidade. E políticos do Centrão são os mais, digamos assim, espertalhões, talvez usar essa palavra, porque ele não tem ideologia nenhuma. Ele vai olhar, ele vai falar, aonde eu embarco? Qual que é a melhor onda para eu embarcar aqui? Que eu vou surfar, vou chegar até a praia, vou fazer bonito, vou ganhar. Ele olha isso. Ele não está olhando para a ideologia. Então, se eles, né, do Centrão aqui no Brasil, arrumaram essa guerra, essa briga aí com o presidente Lula, é porque na cabeça deles, eles estão achando que eles vão se dar melhor. Ou seja, eu posso brigar com esse aí porque esse aí não tem muito tempo aí de expectativa de governo. É assim que eles pensam, né? Ele está olhando o momento futuro, ele está olhando logo ali na frente. Ainda mais que nós estamos aí 5 meses das eleições. Tira né? 1,5 que é a Copa do Mundo, que vai começar em breve, né? Daqui a pouco mais de um mês começa a Copa do Mundo. Acabou a Copa, você tem 3 meses praticamente para as eleições, né? Você vai ter agosto, setembro, nem 3 meses. Vai ter o final de julho, 10 dias do final de julho, agosto e setembro. 2 meses e 10 dias quando acabar a Copa. Então, estamos daí, o tempo está voando, né? Esse ano está passando muito rápido, eu volto a dizer. Vão fazer 4 meses, né? Mais de 4 meses praticamente que o Maduro foi resgatado, extraído, né? Resgatado não, extraído lá do Palácio Miraflores, e eu tenho a sensação que eu estava sentado aqui ontem fazendo áudio disso aí, né? Então o tempo está realmente voando. Então
vai acontecer ainda muita coisa. Enfraquece o governo brasileiro, esse tipo de situação, porque agora, ao invés de se dedicar à campanha, eles vão acabar se dedicando a essa briga, a essa contenda, né? Enfraquece o governo politicamente, né? Como é que ele vai passar alguma outra coisa? Fora que hoje também, pelo menos não sai o resultado enquanto eu estou aqui, né, por volta das 10 para as 2 da tarde, fazendo a nossa análise, ainda não sai o resultado, mas hoje vai ser analisada a derrubada do veto do PL da dosimetria, né, que o Lula vetou, e muito provavelmente os deputados e senadores vão derrubar o veto hoje também. À noite a gente vai saber disso, vai ser também, vai complementar esse momento histórico para nós, né? Isso eu falei aqui do Brasil, mas falando no mundo também, vocês lembram que eu disse aqui algumas análises anteriormente que tudo que o Donald Trump precisa é um dispositivo moral para mergulhar o regime do Irã nas trevas, né, da Idade Média, né, usar força bruta contra a estrutura deles, a infraestrutura energética e tal, que eu disse que ele ainda não tinha construído um dispositivo moral para isso. Fiz a comparação com a Segunda Guerra Mundial, o caso do Japão, né, que o Japão atacou os Estados Unidos de uma maneira que acabou a população se comovendo. O país construiu um dispositivo moral para, no final da guerra, terminar a guerra com aquelas duas armas, né, que a gente sabe que aquilo foi muito triste, mas os americanos juram até hoje que foi a única maneira deles conseguirem encerrar aquela guerra, para poupar vidas americanas naquele conflito, né? Quando você assiste aquela série The Pacific, aquela luta corpo a corpo entre os americanos e os japoneses naquelas ilhas do Pacífico ali, Guadalcanal, várias ilhas ali, você vê que morriam muitos americanos, os japoneses eram ferrenhos na luta, né? Eles cometiam atos tipo como os kamikazes, né? Eles se matavam para defender o país. Então era muito difícil, era uma guerra muito difícil contra o japonês, que era muito ideológico a favor do Império do Japão, né? Então construiu aquele dispositivo moral para usar aquela arma até então inédita. E agora veio uma notícia também que eu peguei aqui, compartilhei hoje nos nossos grupos do Telegram, lá do site O Informante, e diz que o ex-ministro das Relações Exteriores do Irã, né, o Mushad Mottaki, né, esse é o nome dele, ele deu uma declaração, não é oficial, porque ele não fala pelo governo, ele é ex, mas ele é uma espécie de um porta-voz, né, do que sobrou do regime. Ele disse que o Irã vai remover o bloqueio dos Estados Unidos lá no Estreito de Hormuz pela força bruta. Olha, eu diria para vocês que se eles atacarem talvez um porta-aviões ali e as embarcações americanas, aí o Donald Trump vai ter o dispositivo moral que ele precisa para efetivamente usar a força brutal. Agora eu vou usar nem a palavra bruta, brutal do Pentágono, né, dos militares americanos, das armas americanas contra essa infraestrutura energética do Irã, e aí sim manda o regime às favas da Idade Média, né? Então talvez seja tudo que o Donald Trump precisa, porque o Irã ele estava usando até então o que ele tem de melhor, que é o ponto geográfico, para tirar alguma vantagem dessa briga. Militar contra militar, o Irã não vai ter chance, né? Arma contra arma, no mano a mano, o Irã não tem chance contra os Estados Unidos. Isso sem dizer que Israel também está na briga, né? Israel é bom também nas armas e na inteligência, né? Eles têm o melhor serviço de inteligência do mundo. Então, é por isso que eu estou dizendo, a direita, né, os soberanistas, a Nova, o grupo dessas pessoas que querem efetivamente colocar o mundo numa situação melhor do que ele vem vivendo nas últimas décadas, né? Então, essas pessoas, o nosso grupo aqui está vivendo um momento brilhante, um momento divino, né? Realmente a melhor onda está aí no mar aparecendo, a gente tem que surfar, né? Porque talvez não tenha um outro momento para tudo isso acontecer de uma vez, né? Para tudo isso estar desenhado. Então, olha, estamos terminando o mês de abril aqui em estado de graça. Volto a dizer, eu acho que todo mundo tem que rezar, agradecer a Deus, né?
porque as coisas efetivamente estão melhorando. Demorou muito, né? O povo brasileiro está sofrendo muito, muito de 2022 para cá intensificou, muito pior para aqueles que infelizmente estão vivenciando todo o terror lá do 8 de janeiro, do que foi depois disso, né? Um terror exagerado, né? Um desejo de vingança brutal por parte dessa esquerda, que eu tenho fé em Deus que vai mudar e vai começar mudando hoje, se Deus quiser, vai começar mudando hoje, né? Vamos aguardar e vamos ter fé, e não se esqueça de agradecer o melhor momento que a gente está vivendo desde 2016. 2016 começou, né? Essa retomada, porque aqui no Brasil caiu na época o governo petista da Dilma, o Olavo de Carvalho estava lá orientando muita gente, o Bolsonaro vinha numa baita ascensão, na época ele estava visitando as cidades, né? Todo mundo esperava ele nos aeroportos, vocês lembram dessa época, né? Todo mundo começou a se engajar depois que teve aquela eleição da Dilma com o Aécio, né? O povo começou a se engajar muito mais na política aqui no Brasil. 10 anos já estão fazendo isso aí. Então a gente está numa luta que 10 anos, desde 2016, talvez esse seja o nosso melhor momento. Por quê? Eu acredito que dessa vez os globalistas e a esquerda podem ser varridos politicamente por um bom período de tempo agora, né? Porque, veja, dá uma olhada para a América Latina, né? O que está acontecendo? Há 10 anos atrás ela estava praticamente toda vermelha. Agora você só tem Cuba, que está por um fio. A Venezuela já praticamente caiu, Trump está mandando. Cuba está por um pequeno fio. Você vai ter ali o Daniel Ortega, só, basicamente. E o Brasil, que a gente acha que vai mudar também, né? Peru está mudando agora, Colômbia idem o mês que vem, né? Então, volto a dizer, é o melhor momento, estamos surfando a melhor onda desde 2016. Vamos torcer para que isso se estenda, né? Todos os motivos do mundo nós temos para estarmos otimistas. Estarmos otimistas. Isso é o mais importante, tá bom? Quero agradecer imensamente todos que colaboram com o nosso canal, né? Hoje, 30 de abril, último dia do mês. Quero desejar um excelente feriado para vocês amanhã. Até o 1º de maio nós tomamos da esquerda, hein? Amanhã a direita vai fazer uma manifestação lá, muito provavelmente para comemorar, se Deus quiser, a queda do veto ao PL da dosimetria hoje, né? E até isso. Então, é um momento sublime. Por favor, ajudem esse canal também, né? Não deixe esse canal, né, morrer na praia, porque a gente está, graças a Deus, esclarecendo muita gente desde 2020. Tá bom, gente? Um grande abraço a todos, um excelente feriado a todo mundo. Amanhã eu estou de volta aqui. Estejam otimistas. Na hora de dormir, agradeça a Deus. Um grande abraço, obrigado, tchau. Marcelo Rossi aqui, muito obrigado por assistir a nossa análise até o fim. Espero que você tenha gostado e, se gostou, por favor, compartilhe. Obrigado, valeu, até mais.